Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema, nós estamos aqui fazendo uma reflexão sobre o significado político do fato que vivemos logo cedo, o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Senadora, agradeço sua presença aqui com o nosso programa e, na verdade, a pergunta já está feita, né? O significado político desse ato de violência está sendo um motivo de reflexão aqui na casa desde logo cedo, em comissão temática, no plenário da casa, e nós gostaríamos de ouvir a senhora a respeito. Bom, Tânia, obrigada. Não só o fato de você ser uma comunicadora, uma jornalista, mulher, no meu caso, uma parlamentar mulher, e a vítima desse brutal atentado, desse assassinato covarde da vereadora Marielle Franco, e do Anderson, seu motorista. Do motorista. É uma provocação à intervenção federal no Rio de Janeiro para mostrar de alguma forma que as milícias e o crime organizado têm muita força. Mas esse desafio pode ser um tiro pela culatra, porque penso que as forças terão, com o apoio da Polícia Federal, e a ação rápida do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e também das autoridades militares que estão encarregadas desse procedimento de execução da intervenção federal no Rio de Janeiro, possam dar uma resposta à sociedade carioca, fluminense e à sociedade brasileira. A chaga que se abala sobre segurança pública não está residindo apenas no nosso cartão postal, que é a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Ela é uma situação que se alastra por todas as regiões do país. E quando nós vemos que as penitenciárias hoje são dominadas, administradas e controladas pelo crime organizado. No caso do Rio de Janeiro, associa-se a isso as milícias, que são bandidos que foram outrora fardados e que agora integram a organização criminosa com alto poder de operação, com muito equipamento contrabandeado, muito armamento poderoso, mas esse crime certamente não ficará impune. E os assassinos, os covardes assassinos, que quase mataram 3 pessoas, na verdade a vítima atingida e o alvo principal era a vereadora, que combatia a ação das milícias e combatia o crime organizado. Ela era uma defensora de causas de direitos humanos, que você pode até discordar dos métodos, da forma como fazia, mas você jamais poderá calar a voz de uma pessoa que estava em causas que ela acreditava. Então, esse é o ponto que nós não abrimos mão em relação a uma investigação rigorosa pela Polícia Federal, que é um órgão independente, republicano, nesse episódio. Eu quero até saúdo a iniciativa do ministro Raul Jungmann de ter tomado, ter suspenso todas as reuniões que teria na data de hoje e nessa semana do crime, para atender precisamente a emergência dada pelo assassinato da vereadora do PSOL, do Partido da Solidariedade. Então, eu queria primeiro, como fizeram já os senadores, a Comissão de Relações Exteriores, o senador Jorge Viana, Cristóvão Buarque, o presidente da comissão, Fernando Collor, e depois na sessão especial que acabou se transformando em que o presidente Cássio Cunha Lima fez em homenagem às vítimas um minuto de silêncio. Homenagem do Parlamento, da Casa da República, que é o Senado Federal, a uma vereadora. E uma vereadora, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, tem a mesma consagração pelo voto secreto e o voto popular. Podemos ver essa ação dessa manhã como, de várias formas, uma reação à intervenção na segurança pública do Estado do Rio, com uma conotação política que atinge não só a política local, mas como o parlamento como um todo, a questão de ser mês de março, a questão de estarmos num ano eleitoral. Qual é o peso desses ingredientes na interpretação desse fato? Todos eles têm alguma medida de serem colocados nesse mesmo cenário. Tem uma participação. Eu tenho a convicção, e aí não é baseado em nenhum ato científico, mas a gente, com a idade e com a vivência da vida, não tenho dúvida de que a vereadora estava marcada para morrer. Ela, pelo grau de perfeccionismo na operação do ataque e da execução, que sabiam a hora que ela ia passar,
numa rua certamente que não havia câmeras para filmar a execução, para identificar os assassinos. Então, penso que isso revela que é uma crônica de uma morte anunciada. Tudo foi muito estudado. Porque ela vinha, no embate que ela vinha tendo sobre as milícias, sobre o crime organizado, e, de alguma maneira, até críticas à intervenção federal, foi uma intervenção federal, mas é preciso saber que a maior parte da sociedade do Rio de Janeiro apoiou a iniciativa que foi provocada, a intervenção, por um pedido do governador do estado do Rio de Janeiro ao presidente da República, que constitucionalmente fez a decretação da intervenção federal. Isso está na Constituição, foi a primeira vez que isso foi feito. E, lamentavelmente, como eu disse, outros estados, talvez, em algum momento, poderão até recorrer ao mesmo princípio da intervenção. O que foi desafiador é que, mesmo com o aparato que está hoje operando, do crime organizado, ou das milícias, ou dos responsáveis, de dizer que, apesar dessa intervenção federal, eles têm força e poder para praticar o crime que praticaram. Então, essa foi a ousadia e um sinalizador. Agora, a reação precisa vir pela investigação rigorosa, pela identificação dos responsáveis e pela punição exemplar dos criminosos que tiraram a vida, não só da vereadora Marielle, mas também do Anderson, que é o motorista que estava com ela, e que tem uma testemunha ocular que estava no carro, uma assessora da vereadora, que era uma militante atuante na defesa dos direitos humanos, especialmente das mulheres e das mulheres negras. O último ato que ela participava era exatamente fazendo a denúncia sobre a situação de discriminação que viviam as mulheres negras, e ela postou na sua rede social exatamente imagens daquele encontro, do que ela estava discutindo. Então, eu penso que aí apenas a solidariedade institucional, nossa obrigação, daqueles que são do mesmo partido ou que esposam as mesmas ideias que ela defende, ideias meritórias, na medida da abordagem que ela faz, da questão do risco que a democracia brasileira pode eventualmente correr. Nós estamos num ano eleitoral, mas eu penso que vai se circunscrever a isso, e eles precisam ter pensado duas vezes antes do cometimento de um crime, que para mim era um crime muito premeditado, muito planejado, muito organizado. Como é que essa notícia chega no Senado Federal, no ano em que o presidente da Casa abre os trabalhos anunciando que o foco é segurança pública, no mês de março, onde matérias referentes à segurança pública que digam respeito à mulher estão na pauta com ênfase? Como é que chega essa notícia e que tipo de reverberação a gente espera disso aqui na Casa? Isso apenas dá a dimensão da gravidade da crise que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente, digamos, desafiadora para todos nós, porque uma pesquisa feita esta semana, em que a pergunta era: quais as qualidades que você enxerga e que você entende para o cidadão brasileiro na melhor condição para um candidato à presidência da República, já que teremos esse grande desafio? E a resposta majoritária qual foi? Não foi se ele é habilitado ou tem conhecimento, se conhece os problemas brasileiros e tem capacidade de arregimentar forças políticas, empresariais, lideranças de várias áreas da academia, de todos os setores da sociedade brasileira, arregimentar forças em torno de um projeto de país. Não de um projeto de poder, mas de um projeto de país para melhorar o ambiente para os empreendedores, de desenvolvimento, melhorar da educação, resolver os problemas da segurança, da saúde pública, da infraestrutura que é deficitária. Mas não foram esses valores que foram expressos. O candidato precisa ser honesto. É trágico. Independente da sua ideologia. É trágico isso, porque honestidade é um valor, eu diria, inalienável, fundamental, sem o qual não podemos pensar nem na sua atividade, que eu exerci muito tempo, nem na minha atividade, nem nas relações de trabalho profissionais, seja no setor público, nem as pessoais, no setor não é? privado, nas relações familiares, nas relações na escola, em todos os ambientes. A honestidade é uma base. É um fator essencial como o ar que nós respiramos.
quando a sociedade expressa que ela quer um candidato honesto, sem dizer que ela quer uma pessoa que seja capaz de resolver os problemas, ela coloca isso na frente. Ou seja, ela está descrente das lideranças. E não apareceram lideranças novas para tentar atrair o interesse da sociedade, que venham oferecer, como eu disse, não um projeto de poder para ficar tanto ou tanto tempo, mas um projeto de país. Que país nós queremos? Eu agradeço a sua presença, senadora, no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado. Sugestões e críticas ao trabalho da TV, 0800 61 2211. Quer rever esse ou outros nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.